Começando esse vlog com uma live de 10 horas, tá tudo pronto aqui pra gente começar a nossa live lá na Twitch. E se você não me acompanha na Twitch, vá acompanhar porque a gente tem live quase todos os dias. E começou a nossa maratona do desespero, se você não tá sabendo, o link vai estar aqui nos cards pra você conferir. E esse vai ser um vlog onde eu vou mostrar pra você o que eu vou ler, né, durante essas primeiras horas de maratona. Vou tentar fazer um resumão também dos outros dias, mas para esse primeiro dia que a gente vai ter a nossa live de 10 horas, eu vou começar por Véspera, da Carla Madeira, e de repente durante esse vídeo eu também converso um pouquinho sobre o que eu não gostei de Tudo é Rio. Então vai ser interessante, eu acho. Esse daqui foi o livro que eu escolhi para ser a segunda chance para a autora, né? Já que eu não gostei de Tudo é Rio. Tem os meus motivos e eu tô curiosa para ler esse daqui. Não sei se eu vou gostar também. Eu acho a escrita da Carla Madeira muito bonita, só que Tudo é Rio não funcionou. Então eu vou começar a minha live, faltam 2 minutos para começar. Vou começar a minha live e a gente continua aqui também. Cheguei em 30% do livro e aqui a gente vai ter 2 núcleos. A gente vai ter um núcleo da Vedina, que é um dos primeiros que a gente vê, onde ela acaba levando o filho para a escola e a gente percebe que essa relação deles é um filho que talvez ela não desejasse, é um filho que acaba, pela perspectiva que a gente tem, é um filho que ela tá sentindo raiva, né, de certa forma. E existe todo um conflito, aparentemente, com o marido, que é o Abel. E no outro núcleo, a gente tem a Custódia, que é uma mulher que queria ter filhos e ela tá tentando ali ter filhos com o marido. Ela chama esse marido de bêbado insuportável, né, basicamente. E certo dia ela engravida, ela tem gêmeos, ela queria que eles chamassem Pedro e Paulo, só que o marido acaba nomeando eles de Caim e Abel. E acaba sendo uma coisa muito ruim para ela, porque o conflito de Caim e Abel dentro da Bíblia, e a partir de um certo momento da história, ela acaba se apegando a essa força, né? Ela busca essa força para que os filhos aconteçam, é um desejo muito grande dela. Ela percebe que talvez seja um erro botar o nome dos filhos de Caim e Abel porque um matou o outro, né? Ela acaba culpando esse homem pelo resto da vida e ela começa a chamar um filho de Abel e o outro de Abelzinho. Ela não se sente confortável de criar 2 figuras diferentes. Ela acaba criando um filho em 2 pessoas, digamos assim. Não sei se faz sentido. E é muito interessante ver essa perspectiva religiosa, porque por um lado a gente tem a Custódia, que acaba mostrando esse lado opressor, digamos assim, da religião. A partir do momento que as crianças vão para a escola, a gente vê um padre que é extremamente amoroso, que traz uma nova perspectiva para a questão da religião, mas ao mesmo tempo a gente tem pontos altos e baixos quando a questão é religião. Não sei exatamente o que esperar da história, pra ser bem sincera, mas eu vou seguir a leitura. Cheguei em 50% do livro e, como eu disse, a gente tem 2 núcleos acontecendo aqui. Um da Vedina e o outro da Custódia com os gêmeos, né, o Caim e Abel. O da Vedina eu não sei exatamente onde ele vai chegar, só que os 2 núcleos eles se entrelaçam, até porque a Vedina é casada com o Abel, então a gente vai entender um pouco mais o que está acontecendo com eles, como eles se conheceram, justamente ali pela questão da escola. Como eu disse, tem algumas frases aqui que são frases que eu vejo que não sei, elas foram colocadas ali pra quê? Né? A gente já entendeu o contexto, eu percebo que a autora ela consegue explicar de uma forma muito lírica até o que está acontecendo com os personagens, porém eu não sei exatamente o motivo dela inserir algumas frases bem específicas. Mas enfim, tô achando interessante, não sei exatamente onde esse núcleo da Vedina, como eu disse, vai chegar, mas eu tô esperando pra saber o que vai rolar. Eu cheguei em 50% e é isso.
Quando eu disse que eu não sabia aonde a autora queria chegar, eu cheguei em 65%. E eu tinha em mente algumas opções levando em consideração a relação entre Caim e Abel, né? Essa briga de irmãos que a gente às vezes tem em várias histórias. Uma poderia ser, sei lá, a história chegar num extremo, um matar o outro, ou então, pensando em como o livro está se desenvolvendo, poderia ser talvez a competição por uma mulher, né? Se apaixonarem pela mesma pessoa, ou alguma coisa do tipo. E isso talvez seria o óbvio, né? Na minha cabeça, pensando em toda a estrutura, pensando em Tudo é Rio, eu acho que seria meio que um óbvio acontecer. E eu não sei se eu ficaria muito feliz se o óbvio acontecesse, né? Mas eu tô seguindo a leitura. A forma que a Carla Madeira tem de narrar a história é bem interessante, porque a gente acaba vendo essa história sendo intercalada entre diferentes pontos de vista, né? Um no passado e outro no presente, a questão que está acontecendo com a Vedina, e a gente não sabe onde vai chegar ainda, porque a gente está em 65% da história e a gente fica, tá, e aí, o que você vai fazer? Cadê o seu filho? Pra onde foi o seu filho? Você vai fazer alguma coisa? Vai ligar pra alguém? Mas a gente tem toda essa sabedoria do que ela tá sentindo também, então ela não sabe como agir, para quem ligar, como as pessoas vão agir, o que a polícia pode pensar dela também, porque uma frase que ela sempre repete é: a polícia sabe quem está mentindo. Então é interessante ver essa perspectiva dela, mas no final das contas eu não sei exatamente onde e o que está acontecendo atualmente na história vai fazer com que ela seja bem interessante para mim. Eu não sei se eu já peguei ranço também com Tudo é Rio, mas eu vou continuar a leitura, né? Eu já cheguei em 65%, então eu acho que vale a pena continuar a leitura para saber exatamente o que eu tô sentindo. Mas é muito interessante ver a autora descrevendo algumas cenas, porém, eu acho que algumas frases, elas são... Ela quer fazer um floreio, né? Ela quer deixar o negócio bonito, ela quer fazer com que a história tenha um lirismo, assim, e às vezes eu sinto que é um lirismo um pouco forçado, né? Mas uma das coisas que eu sempre falo é que às vezes a gente é muito injusto com autores nacionais, e eu tenho muito medo disso acontecer. Mas eu vou ler um trecho aqui que eu marquei, falando sobre a sexualidade do Abel, né? Ele fala assim: mas Abel não tinha amigos, não teve intimidade com essas trocas. Tá falando sobre sexo, sobre a questão de crescer e não entender o que está acontecendo com o corpo, de não ter uma pessoa dentro de casa que fale sobre o seu corpo. E aí continua: ainda assim, seu corpo sabia onde queria ir, não podia detê-lo. E o corpo estufou, ignorante, o pijama. Então a gente sabe que ele teve uma ereção. Abel acordava com um relevo entre as pernas. Novamente, a gente sabe que teve a ereção. O pico na paisagem entediada. Então eu fico pensando, pra que eu já entendi que ele teve uma ereção. Você não precisa desenhar pra mim, eu não sou burra, né? Então eu sinto que muitas vezes existe essa vontade de colocar uma frase, esse lirismo, como uma forma, não sei, né? Enfim, existem várias passagens que estão marcadas por outras pessoas, né? As marcações mais populares, que eu fico... Mas por quê? Às vezes eu até tava falando isso na live, que às vezes eu me sinto um pouco burra, né? Eu me sinto burra pelo fato de não saber por que aquilo foi marcado. Por que é tão importante para a história, sendo que eu já entendi todo o conceito que a autora quis apresentar. Não precisa você repetir, não precisa você adicionar um lirismo onde não existe lirismo, sabe? A questão do sexo, e principalmente do homem, e não saber o que fazer, não ter ninguém para apoiar aquela questão toda, eu concordo 100%, né? Mas enfim, é uma das coisas que eu tô pensando também e que tá afetando talvez um pouco o meu desenvolvimento e o meu apreço e o meu apego à história. Acabei abrindo a janela porque tá nevando e aí eu deixei aberta pra ver a neve bonita cair. É isto. Terminei o livro, eu acho que eu dou 2,5, 3 estrelas talvez. Eu acho que alguns fatores me fizeram gostar mais desse livro do que Tudo é Rio, mas não foi uma história que me pegou de fato. Eu acho que a construção da história em si poderia ser de uma forma diferente, ou talvez o livro poderia ser um conto, porque ia fazer muito mais sentido
porque eu gostei muito mais do final do livro do que do começo. Eu gostei muito mais dos 20% dele do que do restante. E eu acho que houve talvez uma encheção de linguiça para a construção dos personagens, ao meu ver, né? Eu acho que a Carla Ladeira acaba trazendo algumas visões muito importantes. Ela fala sobre religião de uma forma muito nua e crua, relações familiares de uma forma muito nua e crua. Algumas coisas acontecem que fazem muito sentido e a gente vê isso acontecendo em diferentes famílias. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai dar spoilers de muitas coisas, mas o final me agradou de certa forma, porque a gente tem uma coisa muito diferente do que a gente não tem em Tudo é Rio. A gente tem uma ação ali que eu esperava que a gente tivesse em Tudo é Rio e a gente não tem. E eu acho que é por isso que eu gostei um pouquinho mais, tá? Não vou te dizer que eu gostei muito. Eu acho que foi um livro que se repete demais, algumas partes. Como eu li anteriormente, não tinha necessidade de repetir 3 vezes a mesma coisa, a gente já sabe o que tinha acontecido. O final é relativamente intrigante, faz a gente questionar muitas coisas sobre questão familiar. Logo no início do vídeo eu falei que a gente percebe que a Vedina é uma personagem, é uma mãe que não queria ter aquela criança e a gente consegue entender mais a sua profundidade, essa questão do desejo materno, essa questão de coisas que ela está enfrentando e a gente não sabe a fundo o que ela está enfrentando. E é justamente nesses 20% finais que a gente tem uma perspectiva maior do que acontece. A questão da amizade dela com a Veneza também é muito interessante se ver. E é isso, o final traz uma ponte para aquilo que eu esperava em Tudo é Rio. Mas o final em si, o último capítulo, eu acho que foi bem interessante a autora colocar da forma que ela colocou, mas ainda assim abre espaço para muitos questionamentos, para questões que acontecem na vida real que não deveriam acontecer, mas não sei se foi escrito de uma forma que vá normalizar o que aconteceu. Eu sei que eu tô falando um monte de palavra aqui que talvez não faça sentido nenhum, mas quem lê o livro talvez consiga entender essa perspectiva. Concluindo, eu acho que Carla Madeira não é uma autora que seja pra mim. Pela forma como ela se expressa, pela forma como ela traz à tona esses tópicos, eu acho que não é uma autora que eu vou continuar lendo. A escrita dela, sim, é muito forte, mas ao mesmo tempo existem essas outras questões que eu não gosto. Não gosto. E é isso. E tá tudo bem, né? Eu tava até falando na live que ela é uma autora que eu não gostei do primeiro livro, mas eu acho que muita gente gosta da forma como ela se expressa. E tá tudo bem. Não gostei, e é isso. A gente parte pro próximo livro, que é um livro até que eu comecei a ler ontem, que se chama O Amor Não Morreu, ou alguma coisa assim. O Amor Não Morreu. Eu cheguei em 210 páginas e eu vou continuar a leitura. Ele não tá originalmente na minha TBR, né, da minha listinha de leituras da maratona, mas eu peguei ele e eu quero devolver logo pra biblioteca, então eu vou aproveitar e tentar terminar enquanto a gente tá no sprint. É isso, a gente tá em 7 horas de live e eu terminei o livro. Achei bom, achei produtivo e agora eu vou tentar terminar esse outro. E depois que eu concluí Véspera, eu peguei as últimas 100 páginas que faltavam para ler de O Amor Não Morreu. Esse livro não estava na minha listinha de leituras da nossa maratona, mas eu acabei pegando ele porque eu queria concluir para devolver logo para a biblioteca. E achei uma comédia romântica muito divertida, acho que dou 3,5 estrelas para ele. E aqui a gente vai conhecer a Florence. A Florence, ela é ghostwriter. Ela basicamente escreve livros para que uma outra pessoa receba os créditos por ele. E ela escreve para uma autora muito famosa, que é a Anne Nichols. E ela vai ter uma reunião com o editor dessa autora para tentar estender o prazo da publicação do livro que a Anne tá devendo pra ele. E ela vai se encontrar com um cara belíssimo. Eles se encontram, ele fala que não tem como estender o prazo da publicação e ela tem que dar um jeito de publicar aquele livro. Só que naquele dia ela tá muito
muito chateada, muito pra baixo, porque ela tá ali há 1 ano tentando finalizar essa história, não finaliza. A amiga dela chama ela pra ir pra um bar e ela acaba encontrando quem? Isso mesmo, o editor bonitão. E aí ela acaba recebendo a ligação de que o pai dela morreu e ela precisa voltar pra cidade natal dela. Só que algumas coisas que a gente precisa saber sobre a Florence, além dela ser ghostwriter, ela também vê fantasmas. Então vai ter toda uma história aí relacionada com morte ao longo dessa história, bem interessante, bem intrigante. Eu consegui identificar onde a história ia parar, mas ainda assim tiveram algumas coisas que me pegaram muito, eu achei muito divertido, muito gostosinho, li muito rapidinho, a escrita da autora é muito fácil de se ler e é uma recomendação em caso você esteja precisando de um livro levinho, tá? E aí eu terminei a minha live e chegaram alguns livros aqui que eu tinha comprado. Eu não comprei livros em novembro, mas eu queria muito comprar esses dois aqui especificamente porque são leituras que eu vou fazer agora em dezembro, né? Mas pro finalzinho de dezembro, provavelmente quando a nossa maratona acabar. E existe um livro aqui que eu tô muito animada, porque eu nunca tinha visto ninguém escrever sobre esse tópico especificamente, e eu tô muito animada. E o livro que eu tô muito animada pra ler é este aqui, The Other Princess, e esse livro vai contar uma história que eu nunca vi nenhum livro de ficção histórica contando essa história. Porque uma menina africana de 7 anos foi apresentada à Rainha Vitória e ela usava essa menina como se fosse um símbolo de sua bondade, né? E ela foi apresentada ali pra ela como um troféu. E ela acaba crescendo ali naquele meio e é uma história real. Isso realmente aconteceu. Então eu tô muito animada pra ler esse livro e muita gente fala muito bem dele. E quando eu descobri esse livro, eu falei, meu Deus, eu preciso dessa história, eu preciso. E por último, comprei Ring Shout, Um Grito de Liberdade. Esse livro aqui, se eu não me engano, foi lançado ano passado pela Darkside e traz uma história muito interessante. Traz esse grupo, Ku Klux Klan, e vai trazer também um grupo que vai exterminá-los. É isto. Eu tô muito curiosa para conhecer a história. Eu já li um conto de P. Djeli Clark, se eu não me engano é assim que fala, mas eu li um conto, eu tenho um outro livro que fala sobre Djinns também e eu tô animada. É um autor que escreve muito bem mesmo, muito bem. Eu nem terminei o livro dos Djinns porque tava tão bom que eu falei, nossa, isso aqui vai ter que ficar um pouquinho na geladeira, viu? E aí hoje que você tá assistindo esse vídeo, eu vou começar a ler um dos livros que vai sair no nosso calendário do Advento. Se você não tá sabendo, é só entrar em advento.clubedathaís.com e lá você vai encontrar e-books de graça todos os dias durante o mês de dezembro. É isso, é só você entrar, clica no dia e pega o seu e-book de graça e eu vou ler Até Logo Violeta. Eu tô muito animada e esse livro vai contar a história de Violeta e ela encontrou Liz, que é uma amiga de infância dela e ela vai aprender sobre o amor, que o amor também pode ser lágrimas e despedidas. E aí, 50 anos depois, ela encontra uma viajante do tempo no quintal dela. Então vai ser um romance aí sáfico, com viagem no tempo, então eu tô muito curiosa. E vai ser a minha primeira leitura de domingo. Então é isso, a gente tá tendo live todos os dias no Twitch. Aproveita pra assistir, pra encontrar uma comunidade incrível. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê no próximo, um super beijo e tchau, tchau!